Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar todas as informações que o investidor precisa saber sobre a nova emissão do fundo imobiliário TRXF11. Mas antes de tudo, vamos só falar brevemente sobre esse fundo, só para contextualizar um pouco. Aqui a gente consegue ver a cotação desse fundo imobiliário desde a sua criação, lá no começo de 2020, e a gente consegue ver que atualmente ele vem sendo cotado a R$ 103. E aqui a gente vê que ele tem um dividend yield maior do que 10% nos últimos 12 meses. Mas um ponto muito interessante da gente destacar sobre esse fundo imobiliário é a informação de que a sua mínima histórica nas últimas 24 semanas foi de R$ 97,60. E se a gente for um pouco analisar, esse 97 não está tão distante assim do 103, você concorda comigo? E esse aqui que é o grande ponto, porque esse fundo imobiliário ele caiu muito pouco no último ano. Nos últimos 2 anos a gente vê vários fundos imobiliários caindo bastante a sua cotação, e o TRXF não. O TRXF ele está muito em linha com o seu valor patrimonial, e isso é muito devido ao fato dele, ao longo do tempo, ter conseguido aumentar os seus rendimentos. Então lá em 2021, lá no começo de 21, ele pagava 70 centavos por cota, depois passou a pagar 80 e agora já paga 85 centavos por cota, de modo recorrente. E ainda consegue fazer algumas vendas, algumas pequenas movimentações de imóveis que consegue ter um lucro adicional que geralmente ele paga no mês de número 6 e no mês de número 12, esse aí rendimento adicional. Então, por ele estar pagando tanto assim, esse é um dos principais motivos que fez o TRXF não cair tanto assim quanto os outros fundos imobiliários da Bolsa de Valores. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas onde é que esse fundo imobiliário investe para ele ter conseguido aumentar tanto assim os seus rendimentos nos últimos 2 anos? E aqui a gente vê que majoritariamente esse fundo imobiliário investe no setor de supermercados, ou de atacarejo, ou de supermercado varejo, e também tem uma pequena parcela no setor de construção, em lojas de construção, e a gente vê que a grande maioria desse fundo imobiliário, eles são de contratos atípicos. Eles são contratos muito longos, que tem uma multa extremamente alta caso o locatário queira sair do imóvel, de modo com que o locatário acaba não saindo. Um contrato atípico, ele é feito para não ser desfeito, ele é feito para o inquilino ficar lá até o fim do contrato. E quando a gente olha a diversificação por aluguéis do inquilino, a gente vê que mais da metade do fundo imobiliário está alugado por Açaí, para o grupo de supermercados Açaí, um outro tanto aqui para o grupo Pão de Açúcar, tem um pouco para Nelói Merlin, para o grupo Mateus, para o Extra e para a Obra Max, entre outros. Então a gente vê aí que são locatários relativamente conhecidos aí por nós que a gente encontra nas lojas no dia a dia. E quando a gente olha o vencimento dos contratos de aluguel desse fundo, a gente vê que vence aqui um pouquinho em 2030, mas a grande maioria vai vencer ou lá em 2035 ou depois de 2041. São realmente contratos de muito longo prazo, que pagam já um valor pré-determinado. Isso que está fazendo os rendimentos desse fundo imobiliário irem subindo com o tempo. E é por conta disso que esse fundo imobiliário ele não caiu tanto de preço assim, porque existe uma grande certeza de que esses aluguéis serão honrados, que essas empresas vão pagar os aluguéis e vão continuar alugando os imóveis por muito tempo, e por isso que esse fundo imobiliário não caiu tanto assim a sua cotação, como aconteceu com vários outros FIIs. Mas agora, nesse ponto do vídeo, a gente vai falar tudo sobre a nova emissão do TRXF11. Mas antes de tudo, se você for novo aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação do canal, tá bom? Então, agora sim, vamos falar tudo sobre essa nova emissão do TRXF. Então o fundo ele vai aí realizar a sua 8ª emissão de cotas e ele vai aqui realizar quase 65 milhões de reais que ele vai botar para dentro do fundo, ou pelo menos esse é o valor que ele pretende atingir com essa emissão. E na verdade esse valor ele é relativamente muito pequeno se você levar em consideração que o patrimônio total desse fundo imobiliário é de 1,2 bilhão de reais. Então o valor de 65 milhões é relativamente pequeno. Então a gente já chega aqui à conclusão que é uma emissão bem pequena em relação ao todo desse fundo imobiliário. E na verdade, essa emissão ela vai ser no valor de R$ 101,78 e vai ter também mais 27 centavos de taxa de distribuição. E aqui um ponto muito positivo a ser destacado é que essa taxa de distribuição de apenas 27 centavos é muito boa, porque é uma taxa extremamente baixa, menos de 1% do valor total. Era comum a gente ver no passado taxas de 2, 3, 4%, que eram taxas extremamente altas. E agora, cada vez mais nas novas emissões, a gente vê essa taxa aqui diminuindo.
Então é muito interessante a gente ver que cada vez mais os fundos imobiliários vêm se movimentando para diminuir essa taxa que ele tem que pagar. E vale aqui só lembrar que essa taxa é um valor que fica com a corretora, não com o fundo imobiliário. Esse 101,78 vai para o caixa do fundo, mas essa taxa aqui de distribuição fica com a corretora, como uma corretagem por você estar fazendo a subscrição. Então aí é interessante você diminuir esse valor, que aí você paga menos, e é um valor teoricamente perdido, entre aspas, que é só pela prestação de serviço da corretora. Então, na verdade, se você quiser comprar uma cota do TRX-F11 pela emissão, você vai pagar R$ 102,05, sendo que atualmente ele vem sendo cotado a mais de R$ 103. Então aí é uma vantagem você comprar pela emissão do que você comprar a mercado. E aqui tem um outro ponto importante, que como já foi falado nesse vídeo, essa emissão ela não é uma grande emissão. Na verdade não, ela é uma emissão bem pequena, na ordem de 5% do fundo imobiliário. Então você só vai conseguir participar dessa emissão se você tiver 20 cotas, porque você tem um direito de preferência, você tem o direito de subscrever essas cotas, e o seu direito ele é de 0,053 por cota que você tenha. Ou seja, a cada uma cota que você tem direito de subscrever mais 0,05 cotas. E para esse valor aqui chegar em 1, então você precisa ter 20 cotas. Então, por acaso, se você tiver 19 cotas, poxa, você não vai conseguir participar da emissão devido ao fato de você não ter o direito de subscrever sequer uma cota. Mas a partir do momento que você tenha 20 cotas ou mais, você já consegue subscrever sim, normalmente. Então aqui nesse slide a gente consegue ver todo o cronograma das datas durante essa subscrição. Então a data de corte do direito de preferência vai até o dia de hoje, então você precisa ter 20 cotas até agora, dia 25, para poder subscrever. Caso você queira subscrever, você começa a poder subscrever do dia 28 ao dia 11 e só vai pagar por essas cotas que você quis exercer o seu direito de preferência no dia 12. E depois tem as datas do montante adicional, das sobras e tudo mais. Tá tudo aqui nesse slide, se você quiser pausar para dar uma olhada, fica à vontade. Mas agora, esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui do canal. Gente, forte abraço e até depois.